Olá, meus amigos, um bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, no exato momento que eu estou conversando com vocês, olha a discrepância que existe aí nesse negócio do YouTube, né? No exato momento que eu estou falando com vocês, o gráfico do meu canal indica que apenas 51 pessoas estão assistindo o canal. Um canal com 340 e poucos mil inscritos. Aí eu vou no outro meu canal que tem 25 mil inscritos. Se bobear, tem mais gente assistindo do que é um canal de tutorial. Tem mais gente assistindo. Eu estou deixando um gráfico aí para vocês verem. Observem, em 48 horas, apenas 8 mil e poucas pessoas estão assistindo. De quem é a culpa? Bom, nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma situação que o Barroso, Luiz Roberto Barroso, que está, né, segundo ele, vai se aposentar, vai deixar o Supremo Tribunal Federal, que não é bom para a gente, porque aí o Lula vai colocar é uma outra situação que eu também já comentei, é uma forma errada de colocar ministro na Suprema Corte. Hoje a gente vê como isso é errado. E aí outro dia um sujeito desses comunistas aí que não tem cérebro falou assim, tá, e se fosse o Bolsonaro colocando outro? Ora, a questão não é colocar um único presidente, colocar outro. A questão é na atual circunstância que a gente está vivendo. Os ministros da Suprema Corte fazendo o que quer, coisas que não era para acontecer, sendo parciais, ou seja, nós somos comunistas. Isso é que não pode. A questão do Lula botar, mas se viesse pelo menos até uns 6, 7 anos atrás, cada um tomando conta da sua vida, se não importa se é de direita, se é de esquerda, se está errado tem que pagar, ser justo, que é para isso que eles estão ali, e imparciais, sem problema nenhum. Só que hoje a gente vê que há sim uma necessidade de haver mudanças na forma que coloca ministro na Suprema Corte. Eu não sei se vai ser ano que vem, no outro, mas precisa mudar. Isso compete, a gente aqui dá as ideias, fala, né, comenta, mas compete ao Congresso, compete à Câmara e o Senado fazer isso, fazer essas mudanças, né? Porque é inadmissível. Aí vai sair um comunista e vai colocar outro, às vezes pior, e pior ainda, mais novo, mais jovem, parece que a intenção dele aí, né, tá na ponta da lança ali, é a líder, né, a chefe, a presidente do Tribunal Superior Militar, do Supremo Tribunal Militar, né, ela que é a presidente, eu não lembro do nome dela aqui agora, ela é uma das carro-chefes, se não for ela vai ser um outro aí, tudo comunista, tudo na idade entre 45 e 50 anos, eles podem sair até com 75, imagina quanto mais 25, 30 anos que essa turma vai ficar no Supremo Tribunal Federal. Vocês estão entendendo como há necessidade de haver uma mudança? Muito bem. Vamos lá, gente. O Luiz Roberto Barroso, numa entrevista aí numa emissora de televisão, ele disse que houve excesso no julgamento. Ele disse que por ele... ele disse que por ele daria ali, no máximo, 2 anos para essas pessoas que foram condenadas, mas que também reconhece que o Bolsonaro tem uma grande força, porque afinal de contas, são palavras dele, afinal de contas o Bolsonaro perdeu, mas por uma diferença muito pequena. Ele disse que 49% dos eleitores eram bolsonaristas, então precisa ser respeitada essa situação. Vocês vão ver ouvindo ele falar. Então assim, gente, ontem teve aquela marcha pela anistia em Brasília, dia de semana, terça-feira, né? Já era até esperado, a gente fala, vamos lotar, mas a gente sabe que de semana, diferentemente do povo da esquerda, o povo da direita, eles vão por conta própria, paga seu ônibus, paga seu combustível, como eu vi pessoas saindo lá do Maranhão, né, numa cidadezinha lá do Maranhão, gravou um vídeo dizendo, nós estamos indo agora para Brasília. Poxa, que bacana, gente. Olha, sinceramente, isso não tem preço. Muita gente não entende, muita gente diz que isso aí é oba-oba, muita gente diz que isso aí é adoração a homem, não entende a situação. Agora, quando é eles, aí são companheiros, é pela causa, não é por Lula, é pela causa. Pois é, mas nós não somos pela causa. Muito bacana, então assim, mas pelo que eu vi, o número, estou deixando um vídeo aí para vocês verem, né, os deputados estavam lá enquanto estava começando a manifestação, né, da passeata lá da marcha,
os deputados estavam toda hora colocando nas redes sociais dizendo que eles estavam lá ainda no Congresso, trabalhando, porque precisava, porque o Lula estava querendo fazer uma lei lá, e eles estavam tentando derrubar, não sei como é que ficou, mas que assim que eles saíssem, eles iriam, assim como realmente foi. Já o senador Flávio Bolsonaro, ele teve no caminhão ainda cedo, estava sol ainda quando ele estava no caminhão, assim como a deputada Bia Kicis e tantos outros, né? Quem pôde ir foi antecipadamente, já outros já chegaram já no meio, no finalzinho da manifestação. Mas foi positiva, mandaram o recado, foi muito bacana, tá? Eu gostei, particularmente eu gostei, foi válido, hiper válido, tá? O recado foi dado, inclusive chegou até a Europa e chegou aos Estados Unidos. Essa manifestação aí no formato de marcha, tá? Ou passeata, como queira entender. Bom, vamos lá, vídeo do Barroso. Olha o que o Barroso falou, olha o pensamento, como que essa turma está aos poucos recuando. Aos pouquinhos eles vão deixando a lágrima cair, vão mostrando suas fraquezas. Será que é a lei Magnitsky, gente? Sabe aquela coisa que é demorada? A gente sabe que é demorada. Aquele bolo que você botou no forno e vai demorar ali uns 20, 30 minutos, 40 minutos, não sei. E você está morrendo de fome e quer comer, ele não pode comer cru, tem que esperar. O problema é que a gente tem muita gente preso com tornozeleira, como o Bolsonaro, né, que está em casa agoniado, problema de saúde seríssimo, tá? Você vê o José Dirceu, comunista de carteirinha, que quer ver o fim do Bolsonaro, ele mesmo já admitiu. O Bolsonaro não tem condição de ficar numa prisão comum. Ele não tem condição. Ele falou numa entrevista aí, também numa emissora de televisão. Vamos lá, Luiz Roberto Barroso, 58 segundos, vale a pena, dá uma olhadinha aí. Eu concordo que algumas penas, sobretudo dos executores que não eram mentores, ficaram elevadas. Eu mesmo, pessoalmente, apliquei penas menores e desde o começo me manifestei, antes do julgamento do ex-presidente, mas já tinha me manifestado, que considerava bastante razoável a redução das penas para não deixar acumular golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito, que eu não acumulei e acho que era a melhor solução. E faria com que essas pessoas todas saíssem com 2 anos e pouco, que eu acho que estava de bom tamanho. Mas seja como for, a gente não podia deixar de julgar. Sim. E é um julgamento que continua a causar um certo mal-estar no país, porque o ex-presidente perdeu as eleições, mas teve 49% dos votos. Portanto, tinha muito apoio na sociedade e a gente não pode ignorar essas coisas, mas não pode deixar de julgar, evidentemente, o que tem que julgar. E depois... Perdeu as eleições. Perdeu as eleições. É uma palavra forte, hein, gente? Perdeu as eleições. É o que a gente tem para o almoço e para o jantar, pelo menos por enquanto. Agora, vocês observaram uma coisa interessante na fala dele? Eles não admitem de forma alguma que não houve tentativa de golpe. O mundo inteiro desabando, está chovendo, cada pingo de chuva dizendo, não houve golpe, não houve golpe, não houve golpe, não, mas eles não querem admitir. Vão admitir tudo, menos que não houve golpe. Logo, para eles, o julgamento foi legal. A única coisa que eles estão falando aqui é diminuir a pena. Mas a direita, raiz, nós queremos e exigimos a anistia ampla, geral e restrita. Olha, não tem outra saída. Porque eles não admitem que não houve tentativa de golpe. Colocaram isso na cabeça, estão amarrados, pelo menos se não são os 11, pelo menos os 9 ou 8, né? Se a gente quiser colocar também aí, tirar o Luiz Fux desse grupo, mas pelo menos 8, a gente pode dizer assim, estão amarrados. E 8 para 11 é a maioria. Então só resta a única saída para a pacificação do país, para voltar, pelo menos a gente voltar a respirar, é a anistia ampla, geral e restrita para todo mundo, incluindo aí o Bolsonaro, e Bolsonaro até vindo. Por que Bolsonaro está inelegível, gente? Alguém pode me explicar? Se o outro foi condenado em 3 instâncias, estava também inelegível e ficou... Alguém pode explicar isso para mim? Esse negócio de maluco, de doido, não é chamar o povo de imbecil? Esses milhões de brasileiros, entre eles, tanta gente estudada, advogados, pecuaristas, empresários, doutores de tudo quanto é jeito, padres, advogados, pastores, tanta gente sábia, tanta gente estudada, não é chamar esse povo de imbecil?
Eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Sobre o vídeo da plaquinha eu já fiz, tá gravado, só não soltei, tá, gente? Talvez hoje ainda eu solte, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.